Quero pedir para você se desligar das coisas que ficaram para trás. Talvez em casa algum problema, alguma enfermidade na família, algum problema com os filhos ou com o marido, ou seja lá o que for. Que você agora consiga deixar isso tudo para trás, entregar nas mãos do Senhor. Amém? E eu quero pedir para que você preste bastante atenção. Pode sentar. A gente sabe que às vezes Deus fala através de relâmpagos e trovões e o vento forte, né? Não vai ser hoje o caso aqui. O caso aqui vai ser hoje no sussurro, né? Mas Ele vai falar. Então, eu queria te pedir para não se distrair com luz que apaga, com luz que acende, com gente que anda para lá ou para cá, mas que você honre a palavra de Deus. Porque eu creio que você veio aqui para ouvir a palavra no seu coração, para receber, né? Você não veio aqui só para sentar ali e ficar observando alguém falar aqui. Você quer do Senhor. Você quer receber dele, né? E quando a gente honra a palavra do Senhor, Ele nos honra, Ele nos responde, Ele nos satisfaz. Amém? Então fique bem atenta, não deixe o inimigo te distrair. Porque também eu estou certa de que o Espírito Santo vai falar além das minhas palavras. Eu vou falar algo aqui, mas quando chegar aí em você, o Espírito Santo já falou muito mais, já foi muito mais além. E isso é maravilhoso, né? Então, quando a gente vem falar da palavra do Senhor, a gente pode se tranquilizar, porque a palavra se garante, o Espírito Santo se garante, né? A gente é só um instrumento, amém? Eu esperava também hoje ouvir a pastora Edmeia, a missionária Edmeia, mas ela teve que cancelar sexta-feira, ela vai vir só amanhã, né? Amanhã você não pode perder, às 16 e às 19. Sexta-feira ela pediu para cancelar, ela teve um imprevisto, então resolveu-se que eu vou falar para vocês. Amém, queridas, muito obrigado. Me senti muito amada agora. Amém. Então, o nosso tema é doce graça, né? Eu confesso para vocês que dar uma definição de graça é meio difícil. Porque graça é sempre mais. É sempre mais, né? Mas tem algumas definições, a pastora Jane já comentou, foi muito bom, acrescentou, né? Graça é favor imerecido, mas é mais. Graça é favor divino, é verdade, mas é mais, né? Graça é um presente que perdoa o imperdoável e que justifica o injustificável. É verdade, é isso. Mas é mais. Jesus é a graça de Deus. Essa definição é mais completa, né? Mas há muito que se falar sobre graça. Essa noite eu vou falar um pouquinho. Amanhã a missionária e mestre Edmeia, com certeza, pela experiência, pela habilidade, ela vai falar muito mais. Mas mesmo assim, é o evangelho da graça. Então a gente não consegue falar de graça numa mensagem, 2, 3, numa série de mensagens. É o evangelho da graça. É muita coisa. Amém? Esse período que a gente está vivendo, desde a morte e ressurreição de Cristo, até o arrebatamento da igreja, a gente chama de dispensação da graça, ou era da graça, ou período da graça, né?
Mas teologicamente é dito mais que é a dispensação da graça. Esse tempo que a gente vive agora. Ok? Para nós entendermos um pouquinho melhor sobre graça, eu resolvi falar um pouquinho das duas maiores alianças que Deus fez com o homem. No Antigo Testamento, a antiga aliança, a lei. No Novo Testamento, a nova aliança, a graça. Amém? Aí a gente vai no decorrer da mensagem falando de graça e lei, mas eu tenho certeza que fica mais fácil de você compreender a graça. Embora no Antigo Testamento também havia muita graça. Deus é tão maravilhoso, Deus é tão que a gente não tem palavras para descrevê-lo, seu amor, a sua graça. Ele é tão demais que já na antiga aliança havia muita graça. Ué, mas não era o tempo da lei? Sim, foi o tempo da lei, mas havia muita graça. Quando o Mar Vermelho foi aberto, foi graça. Quando caiu o maná do céu, foi graça, foi pela graça. Quando veio as codornizes, que eles estavam cansados de comer o maná, foi graça. Quando o povo saiu do Egito e estava curado, não tinha ninguém fraco, ninguém doente, aquele povo foi forte, né? Os velhinhos, tudo forte foram. Era pela graça, né? Então a graça por toda a Bíblia. Só que agora nós vivemos na era da graça. Depois que Cristo veio, o Evangelho da graça. A antiga aliança era sombra das coisas que viriam. Eu acho que o Senhor até, Ele quer nos fazer crescer muito nisso, porque no domingo foi falado sobre isso, né? A missionária Jéssica falou muito bem sobre isso, que o Velho Testamento a gente precisa entender que ele é uma sombra das coisas que viriam, figura das coisas vindouras, símbolo, né? Só que em Colossenses 2 diz assim, que a realidade encontra-se em Cristo. Agora a gente já não vive mais a sombra, só um símbolo. Cristo veio, morreu e ressuscitou, né? Agora a gente já tem a substância, não é uma sombra. Amém? Em João 3 diz assim, como Moisés levantou a serpente de bronze no deserto, do mesmo modo é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Vocês observaram, antes de começar o culto oficialmente, não sei se algumas observaram que tinham ali umas serpentes no deserto, mordendo as pessoas e tal. As mais novas, talvez tenham um pouco de dificuldade de entender essa questão de figura, né, de símbolo. E as que estão mais tempo na fé não têm nenhuma dificuldade. Mas eu quero me preocupar um pouquinho com as novas e quero dar 2 exemplos, né? Quando Moisés libertou o povo do Egito, que estava escravo, e o povo estava então no deserto, lá pelas tantas o povo começou a murmurar, a reclamar, né, contra Deus e contra Moisés, resmungando. E aconteceu que vieram muitas serpentes e começaram a morder o povo começou a morrer. Mas de repente o povo se arrependeu e pediram para Moisés falar com Deus. E Moisés foi falar com Deus e o Senhor diz, Moisés, faz uma serpente de bronze e levanta ela numa haste. E será que todo aquele que olhar para aquela serpente de bronze levantada na haste não morrerá, mas viverá? Isto é uma figura de Cristo que seria levantado na cruz do Calvário. E todo aquele que olhasse para Ele e recebesse o que Ele fez, não morreria, passaria da morte para a vida.
Então isso é uma figura. Eu quero mostrar para vocês mais uma figura da expiação. Eu gostaria que alguém que está lá atrás pudesse passar. É um pequeno vídeo, ele tem 2 minutos. Por isso eu quero que você preste atenção desde o início, senão você vai perder. Você pode colocar? Presta bastante atenção. Aí vem um pecador com um cordeiro, com a oferta, até o sacerdote. Ali está o sacerdote de branco. O sacerdote examina o cordeiro para ver se ele não tem nenhuma mancha, nenhum defeito. O sacerdote não se importa com o pecador, ele só se preocupa em observar o sacrifício, a oferta. O pecador então impõe as mãos sobre a cabeça dele e observa, simbolicamente, os pecados dele passam para o cordeiro e ele fica limpo. O sacerdote passa a faca para o pecador e ele mesmo tem que matar o cordeiro. Aí o sacerdote queima o sacrifício. O pecador agora é um homem livre do pecado. Ele vai embora. Depois de 1 ano, ele tem que voltar e fazer o ritual de novo. Esse cordeiro simboliza Jesus, né? É mais uma figura. O cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O cordeiro que foi morto, mas agora está vivo. Para sempre. Amém? Nós não precisamos fazer esses sacrifícios, né? Uma vez por ano, derramar sangue. Jesus fez isso de uma vez por todas. Amém? Em Efésios 2:8 diz: pela graça sois salvos, nova aliança. E 2:9 diz: não pelas obras da lei. Obras da lei era da antiga aliança. Pela graça sois salvos. Isso é da nova aliança. A graça através de Cristo, né? Não é por mérito, não é por merecer, né? Por fazer coisas para merecer. A lei veio por meio de Moisés, mas a graça e verdade veio por meio de Jesus Cristo. A lei, ela é santa, ela é justa, mas ela exige, e a lei evidencia o pecado. Por que então a lei? Né? A graça, a essência da graça é suprir. A lei é exigente. A lei serve para evidenciar os nossos pecados. Por que foi assim? Deus achou necessário fazer assim. Sabe que ao pé do Monte Sinai, antes de ser dada a lei, sabe o que o povo disse? Moisés, tudo que Deus falar, nós vamos cumprir. Por 2 vezes eles disseram isso, antes de ser dada a lei. Tudo que Deus falar, nós vamos cumprir. Ah, doce ilusão. Nós pensando que nós vamos cumprir todas as coisas, né? Eles pensaram que eles iam conseguir cumprir toda a lei. Nunca conseguiram cumprir toda a lei. Ninguém consegue cumprir toda a lei. Só Jesus conseguiu cumprir toda a lei. Isso é para nos mostrar que nada que a gente faça vai fazer a gente merecer a salvação, vai conquistar a salvação por coisas, por esforços nossos, por coisas que a gente faça, né? É por Cristo, é pelo que Ele fez. É tudo por causa dele, nada por causa de nós. Amém? Você está acompanhando? Amém?
Gálatas 4:4 diz: todavia, quando chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho. Sabe, Israel, quando recebeu a lei, era como criança. Até por isso que a Bíblia diz que a lei, ela serviu como aio para nos conduzir a Cristo. Aio, se a gente vê no dicionário, significa uma pessoa que conduz uma criança. Então Israel naquele tempo era como criança, que estava sob a lei. Mas quando Cristo veio, nós nos tornamos filhos. Amém? Uma criança, quando vai na nossa casa, nós temos que cuidar para ela não enfiar o dedinho na tomada, né? A gente fica... Não bota o dedinho na tomada que vai dar choque. Não bota o dedo no fogo que vai queimar. Quando um adulto vem na nossa casa, a gente não precisa dizer isso. Amém? Estão acompanhando? Agora eu gostaria que você observasse algo que eu achei tão lindo. Na transfiguração. Presta atenção. Quando Jesus subiu o monte com Pedro, Tiago e João, diz a palavra que ele se transfigurou. O seu rosto brilhava como o sol. E apareceu ali Moisés e Elias. Moisés, que simbolizava a lei, e Elias, que simbolizava os profetas, né? Pedro ficou tão maravilhado com aquilo. Estava ali, Moisés, a lei. Nossa, eles seguiam a lei, né? Por anos, os profetas, que coisa maravilhosa. E Jesus, a graça, estava ali. Ele ficou tão encantado que ele disse: Senhor, se tu queres, eu faço um sucote ou uma tenda para ti, uma para Moisés e uma para Elias. É bom estarmos aqui. Aí Deus, Pai, falou de dentro de uma nuvem brilhosa que envolveu todos eles. Deus disse assim: este é o meu filho amado, que me dá muita alegria. A ele ouvi. Quando isso aconteceu, eles caíram. Né? Quando aconteceu tudo aquilo, Deus falando, eles caíram no chão, Pedro, Tiago e João, e depois quando eles levantaram, eles olharam, Moisés e Elias já não estavam mais. Né? Isso significa de que passou aquele tempo, a lei passou, Elias, os profetas passaram. Deus estava dizendo: agora é hora de ouvir o meu Filho. Amém? Amém. Tem um pastor que eu ouvi, e eu anotei o que ele disse. Quando eu ouço uma coisa muito interessante, eu gosto de anotar. No domingo até de ceia, o Haroldo usou aqui, ele disse que ele copiou, né? Mas eu quero compartilhar com você que tem muito a ver com o que a gente está falando. Pastor Chris Valaton, ele disse assim: que nós sempre ouvimos falar de que Moisés, ele não entrou na terra prometida porque ele havia batido 2 vezes na rocha. A rocha que brotou água no deserto, né? Não era para ter batido 2 vezes. Tá certo. Mas é mais do que isso. Moisés simboliza a lei. A lei não podia conduzir o povo à terra prometida. Por isso aparece Josué. O nome Josué significa Salvador do meu povo. Yeshua simboliza também Jesus. Jesus pode conduzir o povo à terra prometida. Josué conduziu o povo à terra prometida. Jesus pode nos conduzir aos céus. A graça é que vai nos conduzir aos céus. Não é a lei. Apesar de tudo na Bíblia ter importância, né? Mas não é a lei. É a graça. Não é por causa das coisas que nós fazemos. Não é por causa das coisas que muitas pessoas dizem assim:
Eu não mato, eu não morro, eu faço bem para as pessoas. E elas pensam de que elas vão alcançar o céu por causa disso. Não é por causa disso. A Bíblia diz, não é por obras para que ninguém se glorie. É pela graça. Não é por coisas que a gente faça, é pelo que Ele fez. É por tudo que Ele fez. Tem tudo a ver com Ele. Amém? Apesar de que fazer as coisas boas é certo, mas quando a gente descobre a graça de Jesus, o amor de Jesus, quando isso nos é revelado, nós fazemos as coisas por gratidão, por paixão, por nos apaixonarmos por esse Cristo tão maravilhoso. A gente quer fazer o que agrada a Ele. A gente acorda pensando nele, o coração ardendo, porque a gente quer demonstrar amor, a gente quer demonstrar perdão, a gente quer mostrar graça, revelar graça. Mas é porque a gente descobriu Ele. Não é por medo do inferno. Ai, eu não vou fazer tal coisa porque eu tenho medo de ir para o inferno. Não é por isso. Ele já nos salvou por seu amor. Ele já nos resgatou. Ele já nos redimiu. Amém? Eu ouvi outra coisa que eu também anotei, que eu pensei que eu seria egoísta se eu não compartilhasse com vocês. O pastor Joseph falou assim: quando Deus deu a lei moral a Moisés, vocês sabem que só a lei moral foi escrita em pedras. O povo tinha a lei civil e tinha as leis cerimoniais, né? Mas só os 10 mandamentos é que foram escritos em pedras, lá no Monte Sinai. 5 numa pedra e 5 na outra pedra, né? Quando a lei foi dada, 3.000 pessoas morreram. Vocês lembram que o povo se desviou, o povo se corrompeu, e por conta disso, quando a lei foi dada, quase 3.000 pessoas morreram, pereceram lá no deserto. Mas quando se cumpriu o dia de Pentecostes, na nova aliança, Pedro, cheio do Espírito Santo, pregando ao povo, 3.000 pessoas foram salvas. Isso não é lindo? Eu acho que Jesus merece uma salva de palmas por isso. É? Na lei, quase 3.000 foram mortos. Na graça, 3.000 pessoas foram salvas. Aleluia! Olha outra coisa. O primeiro milagre de Moisés, que representa a lei, foi transformar água em sangue para tristeza e morte. O primeiro milagre que Jesus fez na nova aliança foi transformar água em vinho para alegria e vida. Amém? Isso não é lindo também? Olha que diferença! Olha que diferença! Lei e graça, né? Agora eu quero que vocês prestem muita atenção, porque nós vamos encontrar muita graça aqui nessa parábola. Eu espero que eu consiga passar ela sem ficar chorando, porque quando eu estava lendo o texto em casa, eu só ficava chorando. Vamos ver se eu me contenho aqui. Eu queria que ele colocasse lá, querido, Lucas 15, 4-7. É a parábola da ovelha perdida. Eu quero que você fique bem ligado para você pegar. Para você observar quanta graça tem aqui. Vamos ver. Qual de vocês é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu, até encontrá-la? E quando a encontra, põe-na sobre os ombros, cheio de alegria.
Indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-se comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo a vocês, que assim haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Um pouquinho antes do 4, veio do 1, eu quero observar algo ali com vocês. Lucas 15, 1. Aproximando-se Jesus de todos os publicanos e pecadores para o ouvir, os fariseus e os escribas murmuravam dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Daí Jesus conta a parábola. Estavam ali pecadores e publicanos, cheios de vontade de aprender, de ouvir do mestre. Mas quem estava ali também? Os escribas e os fariseus. Aliás, eles estavam em quase todos os lugares. E aí, o que eles estavam fazendo? Julgando, murmurando, dizendo: este come com pecadores. Né? Então Jesus conta essa parábola dentro desse contexto. E vamos ver o que acontece. Está falando que há mais alegria no céu por um pecador que se arrepende, né, do que por 99 justos. Há mais alegria no céu por um pecador que se arrepende. Está falando da ovelha perdida. Fala que o bom pastor, porque ali está representando o bom pastor. Jesus é o bom pastor que vai atrás da ovelha. O bom pastor saiu em busca da ovelha, deixou as 99 no aprisco, buscou a ovelha perdida até encontrá-la. Quando a encontrou, colocou ela nos seus ombros, carregou ela, alegre, até em casa, convocou os amigos e os vizinhos para fazer uma festa, para comemorar que ele tinha encontrado a ovelha perdida. O bom pastor foi, o bom pastor buscou a ovelha, o bom pastor encontrou a ovelha, o bom pastor colocou ela nos seus ombros, o bom pastor levou ela para casa e ele convoca uma festa de celebração. Eu pergunto para vocês, o que a ovelha fez? Nada. Ele fez tudo. Sabe o que a ovelha fez? A ovelha só consentiu ser colocada sobre os seus ombros, relaxar nos seus ombros, depender do poder e da força do pastor. Aceitou ser conduzida até a casa, ser levada. Foi isso que ela fez. Está falando de arrependimento? Vocês estão acompanhando? Arrependimento significa também metanoia, mudança de mentalidade. Eu estou indo para uma direção e eu aceito mudar de direção. Né? Eu ficava pensando, por que das 99? Por que havia mais alegria no céu pela ovelha que se arrependeu, pelo pecador que se arrependeu, do que por 99 justos? E hoje eu entendo perfeitamente essa parábola. Considerando o contexto em que Jesus estava falando, estavam ali os escribas e os fariseus dizendo que ele fala para pecadores, ele come com pecadores, né? Cheios de justiça própria.
os religiosos, orgulhosos, soberbos, julgadores, né? Aí Jesus, era como se ele estivesse dizendo assim, ó: há mais alegria no céu por um pecador que se deixa conduzir por mim, nos meus ombros, que depende da minha força, do meu poder, que descansa e relaxa sobre os meus ombros, que me deixa levar ele para casa, do que por 99 fariseus orgulhosos, 99 religiosos, que acham que não necessitam de arrependimento. Isso mexeu muito comigo, gente. E eu creio que isso vai marcar o seu coração. Nunca esqueça disso. Essa ovelha representa um pecador que estava perdido. Ele só precisou consentir ser carregado pelo bom pastor. Depender do bom pastor. Isso é muita graça. Amém? A Bíblia diz que a misericórdia e a bondade produzem arrependimento. Vamos ver se isso é verdade? Quando Pedro pescou a noite inteira e não pegou nada, estava cansadão, e Jesus disse para ele: Pedro, lança as redes novamente. E ele resolveu obedecer. E ele lançou as redes. E as redes vieram cheias de peixe, que o barco dele quase foi a pique. O que veio primeiro? A graça revelada de Cristo? Ou o arrependimento de Pedro? Porque em seguida ele disse assim: afaste-se de mim, porque eu sou pecador. O que veio primeiro? A bondade? A graça? Ou o arrependimento do pecador? O que veio primeiro? A graça. A graça. Te lembra disso? Talvez você está lutando com alguém na sua casa, algum filho, algum esposo, algum parente, alguém que você ama, um sobrinho, um amigo. Você tem feito de tudo, você tem falado, você tem tentado dizer as melhores coisas, você tem feito o seu melhor e não tem acontecido nada. Lança as redes novamente. Revele graça novamente. Revele amor. Revele perdão. Não cobre. A lei não produz arrependimento. A lei evidencia o pecado das pessoas. A graça supre. A graça, a misericórdia e a bondade produz arrependimento. Confia nisso. Esse é o modo do céu, esse é o modo divino. Essa é a estratégia do céu. Nós precisamos confiar naquilo que funciona, naquilo que vem do alto. Nós estamos fazendo muitas coisas com a nossa força. A gente acha que a gente precisa explicar e dizer: olha, se você continuar dessa forma, você vai acabar no inferno. E eu sei que a tua intenção é boa. E eu sei que você não quer que os teus amados vão para o inferno. Mas isso não vai atraí-los. Isso não vai atraí-los. Demonstre amor a eles. Demonstre graça a eles. Perdão. Pede para o Espírito Santo. Lança as redes novamente. Você vai se surpreender. Amém? Agora eu quero falar com você um pouquinho, entrar numa história.
da mulher adúltera. Nós não vamos ler para não demorar, né? Para a gente não tomar tempo. A mulher adúltera. Vamos ver graça aí. Diz que Jesus estava no templo, ensinando. Estava ali os pecadores e os publicanos atentos para aprender. Mas sabe quem chega ali para variar? Os fariseus e os escribas. Com uma mulher que eles tinham pego em flagrante adultério. E eles vieram com ela e lançaram ela na presença de Jesus e disseram assim: Mestre, essa mulher foi pega em flagrante adultério. A lei de Moisés diz que ela deve ser apedrejada. O que você diz? Claro que a motivação do coração deles não era boa. Eles queriam colocar Jesus numa situação difícil. Se Jesus dissesse assim: não apedrejem ela, eles iam dizer assim: e a lei de Moisés? Se Jesus dissesse assim: apedrejem ela, eles iam dizer: ué, mas o Senhor não é o pregador do perdão, da bondade, da misericórdia, da graça? Os fariseus sempre tinham motivações podres no coração. Pesada a palavra, mas é isso. Motivações erradas. Sabe? E aí, Jesus se abaixou e disse que ele escreveu no chão. Na verdade, Jesus escreveu na pedra, porque o templo ele era revestido com pedras de cobalto. E isso tem uma simbologia. Quando Jesus se abaixou e começou a escrever na pedra, é como se Jesus estivesse dizendo para os fariseus assim: eu conheço muito bem a lei de Moisés. A lei moral que foi escrita em pedras, né? Os mandamentos. Mas aí eles insistiram com ele. Então ele se levanta e diz assim: qual dentre vós não tem pecado? Atire a primeira pedra. Diz que desde os mais velhos aos mais jovens se foram, porque a consciência deles pesava, né? Mas Jesus tinha se abaixado de novo e escreveu na pedra de novo. As leis, os 10 mandamentos foram escritos 2 vezes na pedra, né? É interessante. Jesus escreveu ali 2 vezes na pedra para dizer para eles: eu conheço a lei de Moisés. Conheço muito bem a lei de Moisés. Quando eles se foram embora, Jesus se levantou na presença da mulher adúltera e disse para ela: mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: não, Senhor, todos se foram, ninguém me condenou. Jesus olha nos olhos dela amorosamente, com um olhar cheio de perdão, e diz a ela: eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Essa graça, esse perdão revelado a essa mulher, é que deu forças a ela, para ela mudar de vida. Você pensa que se Jesus tivesse dado um sermão nela, como alguns de hoje, não dessa igreja, em nome de Jesus, tivesse dado um sermão nela, tivesse dito assim: olha, dessa vez eu te livrei, mas eu não te garanto nada. Tu não faz mais isso, porque da próxima vez não posso te garantir nada. Não foi fácil. Você viu aí os fariseus e a situação que eu fiquei. Ela não teria tido forças para mudar de vida, né? Mas todo aquele amor, todo o perdão que ele revelou, né, deu forças para ela. Aí ele aconselhou: vai e não peques mais. E essa mulher foi e mudou de vida. Amém? Quero entrar um pouquinho na história de Zaqueu, que a gente já está terminando. Zaqueu era aquele coletor de impostos que queria ver Jesus. Jesus estava passando por ali, ele subiu numa árvore
E quando Jesus passa por debaixo da árvore, Jesus diz: Zaqueu, desce depressa, que hoje me convém pousar na tua casa. Zaqueu era só um coletor de impostos, um homem pecador, ele não era um religioso, ele é só um pecador comum. Quando Jesus disse isso a ele, quando Jesus pronunciou o nome dele, era como para ele soava assim: ele me conhece, ele conhece tudo de mim, e ele quer ir dormir na minha casa, ele quer entrar na minha casa. Zaqueu se comoveu tanto, que ele disse assim: Senhor, a metade dos meus bens eu quero vender e distribuir aos pobres. E se eu defraudei alguém, eu quero restituir 4 vezes mais. Quando Jesus revelou graça a Zaqueu, Zaqueu manifestou graça imediatamente, né? Já queria dividir os seus bens. Agora, em contrapartida, vamos ver um outro jovem, o jovem rico. O jovem rico se aproximou de Jesus e disse assim: Bom mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? E Jesus disse assim, Jesus discerniu já o coração dele, porque a ênfase dele estava em o que devo fazer, né? Jesus já foi discernindo ele. E Jesus falou com este rapaz no nível da lei. Jesus disse para ele assim: cumpre os mandamentos, não adulterarás, não matarás, não dirás falso testemunho, né? E aí ele disse assim, todo orgulhoso: isso tudo eu faço desde a minha meninice. Mas Jesus falou com ele a nível da lei, porque Jesus precisava mostrar uma coisa para ele, que ele não conseguia cumprir a lei. Quando Jesus disse para ele assim: uma coisa te falta, vai, vende tudo que tens e distribui aos pobres, e vem e segue-me. Seja meu discípulo. Ele se entristeceu e ele entendeu de que o Deus dele era Mamon. Ele estava quebrando o primeiro mandamento. Porque o primeiro mandamento diz: não terás outros deuses diante de mim. Você percebe que ninguém conseguia cumprir os mandamentos? Aquele moço estava cheio de orgulho, cheio de soberba, achando que ele cumpria tudo desde criança. O primeiro mandamento ele já estava quebrando. Mas ali aconteceu outra coisa. Para aquela cultura, para aquela época, quando um rabino convidava alguém para segui-lo, isso era muita honra. Os pais esperavam que isso acontecesse. Tanto que os 2 irmãos, quando estavam lá no barco com o seu pai trabalhando, e Jesus passou e disse para eles segui-los, vocês perceberam que o pai não achou ruim? Não disse: mas como assim? Eu preciso dos meus filhos para me ajudar. Não. Isso era honra. E esse mesmo convite Jesus fez para o moço rico: vem e segue-me. Mas ele não conseguiu, né? Zaqueu, que era só um pecador, o nome de Zaqueu inclusive significa puro, né? O coração dele se abriu: vou vender a metade do que eu tenho e vou dar para os pobres, né? O jovem rico não saiu 1 centavo. Foi embora triste. Eu tinha outras coisas para falar para vocês, mas não vai dar tempo, então eu só vou finalizar. Estou terminando. Nós podemos dizer então, a mulher adúltera, ela foi lançada diante da graça. Que lugar bom para ser lançada. Ela foi lançada diante da graça.
Zaqueu hospedou a graça. A mulher samaritana, aquela do poço de Jacó, ela teve um encontro com a graça. Sabe os discípulos no caminho de Emaús? Eles caminharam com a graça. Sabe a mulher do fluxo de sangue? Ela tocou na graça. Sabe Pedro? Foi desafiado pela graça a lançar as redes novamente. E você hoje está sendo desafiado a lançar as redes novamente. Você deve estar pensando nas coisas que têm te entristecido, nas coisas que você tem lutado, nas coisas que você talvez tenha orado, chorado, clamado. Mas Jesus diz hoje de novo para você, Ele te desafia. Lança as redes novamente. Lança as redes novamente. Revela a graça a essas pessoas. Revela amor e perdão a essas pessoas. Sabe? Quando a gente começa a julgar as pessoas, a criticar as pessoas, a culpar as pessoas, a resmungar, a murmurar, nós caímos da graça. A gente sabe que a gente está na graça quando a gente está com o coração ardendo para fazer o bem para as pessoas. Você está com o coração ardendo porque quer presentear alguém. Você quer convidar alguém para ir na sua casa. Você quer enfeitar a mesa para receber essa pessoa. Você vê uma pessoa na rua com uma sacola pesada, você quer ajudar. Você vê alguém que caiu uma coisa, você ajunta. Você vê alguém que está atrapalhado no trânsito, você quer dar espaço para ele. Você não fica murmurando e dizendo, sai da frente, criatura. Né? Você quer dar espaço. Você quer ser gentil. Você vai no mercado e vê a caixa com o rosto triste, com o rosto fechado. E você não se torna vítima daquilo. E fica olhando para ela também com cara feia e começa a competir com ela. Não. Você olha para ela e você vê, meu Deus, quanto sofrimento deve estar aí atrás. O que essa moça está passando? Onde estão os filhos dela nessa hora? O que ela está passando em casa? Quanta dificuldade ela está vivendo? E aí você olha para ela com amor, você olha no crachazinho dela, o nome dela, você pronuncia o nome dela, você começa a falar alguma coisa para ela, sabe? O semblante dela já começa a mudar. Você pergunta para ela se ela frequenta uma igreja, ela vai dizer que sim ou que não. Você pergunta para ela se ela tem uma Bíblia. Você fala do amor de Jesus, o rosto dela começa a se transformar. Quando você sai dali, ela está sorrindo, ela fica olhando atrás de você, porque ela queria mais. Eles estão desesperados. O mundo está desesperado. E aqueles que aparentam orgulhosos, soberbos, muitas vezes é só uma casca, é só para se defender. Porque a coisa aí fora não está fácil. Se nós revelarmos graça para as pessoas, se nós honrarmos as pessoas, se nós pedirmos sabedoria para o Senhor, Senhor, abre os meus olhos, tira essas escamas dos meus olhos. Eu quero enxergar como tu enxerga. Eu quero fazer a minha vida valer a pena. Eu quero sair do marasmo. Eu quero sair dessa vida simples. Eu quero fazer alguma coisa, Senhor, que agrada o teu coração, que alegre os céus. Ele vai fazer. Ele vai começar a te mostrar coisas. E é isso que vai alegrar o teu coração. É isso que vai encher o teu coração.
mais, como a mulher rica aqui, atrás de coisas para preencher o vazio, né? Não que faça mal comprar uma coisa ou outra, é necessário, estamos nesse mundo. Mas as pessoas que estão atrás de coisas para preencher o vazio, elas estão cada vez mais vazias. Por isso está tendo tanto suicídio, tanta depressão, tanta desesperança. Mas nós temos a solução. Amém? Amém? Eu disse que queria acabar, tem que acabar. Gálatas 5:14 diz: pois toda a lei se resume num só mandamento, a saber, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Quem ama o próximo não adultera, não trai, não faz mal, não diz falso testemunho, não mata, não furta dele. Por isso que Jesus deu essa lei que ele disse, a lei de Cristo que ele gravou no nosso coração. Veja, a lei de Cristo gravada no nosso coração não é a lei da antiga aliança. É a lei do amor, é a lei da graça, é a lei do perdão. Tá? Essa é a lei de Cristo gravada no nosso coração. Eu gostaria de dar uma oportunidade para as mulheres que talvez tenham vindo aqui hoje pela primeira vez e que compreenderam um pouco dessa graça do Senhor, desse amor do Senhor. E se você quiser dizer isso para Jesus: Jesus, eu compreendi o teu amor, eu compreendi a tua graça. Eu quero ser aquela ovelha carregada, eu quero ser aquela pessoa carregada nos teus ombros. Eu quero ser conduzida por ti. Eu quero depender da tua força. Eu quero depender do teu poder. Eu quero ser carregada para casa pelo meu Salvador. Eu entendi que eu não posso sozinha. Não consigo me salvar sozinha. Se você entendeu e você quer dizer isso hoje para Jesus: Jesus, eu aceito ser carregada por você. Você pode vir aqui à frente, nós queremos estar orando por você, abençoando a tua vida, abençoando a tua família, abençoando a tua casa, abençoando tudo aquilo que diz respeito à tua vida. Amém? Você pode ficar de pé. Se alguém quer dizer isso para Jesus hoje, eu não estou convidando você para mudar de religião. Você viu que eu não falei de religião. Eu estou falando de Cristo. Estou falando da salvação. A salvação é pela graça, por meio da fé. A salvação é a gente entender que Jesus nos deu esse favor imerecido, né? Ele fez tudo. Ele morreu na cruz. Nós não conseguiríamos fazer nada, a não ser dizer: Jesus, eu aceito o que você fez. Eu aceito o que você fez. Então, venha até aqui para nós orarmos por você. Se tem alguém que quer fazer isso, nós vamos orar por você. Aleluia. A Bíblia diz, eu vou repetir: há mais alegria nos céus por um pecador que se arrepende do que por 99 que pensam que não precisam de arrependimento. Mais alguém? Olha o convite que Jesus faz. Pensa você um pouquinho, se dá para recusar esse convite. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu
eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo que é leve, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Quem consegue resistir a esse doce convite? Quem consegue? Quem que nos dias de hoje não está sobrecarregado, cansado, muitas vezes sem saber para que lado ir? E Jesus convida: vinde a mim, você que está cansado, que está sobrecarregado, eu vou aliviar você. E você vai aprender de mim, e você vai encontrar descanso para a tua alma aflita. Isso é bom demais. Amém. Glória a Deus.